A Bíblia faz uma distinção clara entre Israel e a Igreja. Portanto, esta é mais outra razão pela qual acreditamos no milênio futuro e literal. Israel e a Igreja são queridos ao coração de Deus, mas são distintos, com diferentes promessas e papéis nos propósitos de Deus. Consideremos o que o Novo Testamento ensina sobre a Igreja. Uma passagem crucial é Efésios 3 versos 1 a 12, onde é descrita-nos, versos 3 e 4, como um mistério. Agora, o que é um mistério? O versículo seguinte, verso 5, nos diz que é algo que em outras épocas não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Outras escrituras como Romanos 16 verso 25, Colossenses 1 verso 26 e Efésios 3 verso 9, ensinam a mesma coisa. É uma verdade que não foi revelada antigamente, mas que Deus agora tornou conhecida. Em suma, é algo que não está no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Agora, o que é esse mistério na parte inicial de Efésios 3? É a verdade de um só corpo, tanto judeus como gentios, unidos no mesmo corpo. Verso 6. Paulo chama isso de um novo homem, Efésios 2 verso 15. A Igreja não é o desenvolvimento de Israel, nem está incorporada em Israel. Antes, é uma entidade inteiramente nova e distinta, que estava oculta em Deus. Verso 9. E agora foi tornada conhecida. Verso 10. Não poderia haver declaração mais clara do fato de que a Igreja não está no Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16 verso 18. O tempo verbal é futuro, indicando que a igreja ainda não existia quando ele falou. Em Efésios 1 versos 20 a 23, lemos que Deus deu Cristo Jesus para ser o cabeça sobre todas as coisas da igreja, mostrando que a igreja, da qual ele é o cabeça, veio à existência em consequência da sua ressurreição, ascensão e glorificação. O batismo no Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes, pouco depois de ele ter ascendido de volta ao céu, Atos 2, e é por meio deste batismo que todos os crentes foram batizados em um corpo, 1 Coríntios 12 verso 13. Assim, a igreja começou no Pentecostes. No Novo Testamento, Israel e a igreja são claramente distinguidos. Por exemplo, Paulo, ao falar de si mesmo em Filipenses 3, faz uma distinção cuidadosa entre Israel, verso 5, e a igreja, verso 6. Assim, nesta era, surgiu uma nova entidade, diferente de Israel, cujas promessas não são as muitas bênçãos terrenas prometidas a Israel no Antigo Testamento, mas as bênçãos espirituais, Efésios 1 verso 3, com as quais temos sido abençoados em Cristo. Muitas são as bênçãos que temos nele, mas as promessas da terra e das bênçãos nacionais são dadas a Israel e ainda permanecem. Eles não foram transferidos para nós. Deus garantirá que elas sejam cumpridas, literalmente para Israel, num dia vindouro. O amilenista fará uma série de objeções. Em primeiro lugar, que a igreja não é ensinada no Antigo Testamento. Ao que respondemos que concordamos com a objeção. Na verdade, é precisamente isso que estamos dizendo. A igreja é um mistério, que não foi revelado no Antigo Testamento, mas agora foi revelado, como ensina o Novo Testamento. Em segundo lugar, que o Antigo Testamento não faz nenhuma provisão para que Deus deixe de lado Israel, introduza a igreja e assuma Israel novamente. Dizemos que, embora a igreja não seja revelada no Antigo Testamento, ela fala de Israel sendo rejeitado por Deus e depois retomado. Um exemplo é Oséias 1 verso 10 e 11, outra é a profecia das 70 semanas de Daniel 9 versos 24 a 27. Estas 69 semanas de anos, que são 483 anos, decorridas entre o mandamento de restaurar Jerusalém, verso 25, e a morte do Messias, verso 26, foram bem estabelecidas, já se cumpriram, e isso deixa mais uma semana, 7 anos, para ser cumprida no futuro. A era da igreja ocorre entre a 69ª e a 70ª semana. Quando o Senhor Jesus leu Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, Lucas 4 versos 16 a 21, ele parou depois das profecias da sua primeira vinda e não leu aquelas relativas à sua segunda vinda.
a lacuna deixa espaço para a era atual. Isto é descrito em Atos 15 versos 14 a 17, onde lemos que, atualmente, Deus está tirando dos gentios um povo para o seu nome. Verso 14. E então Israel será restaurado. Verso 16. Terceiro, que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento são aplicadas à Igreja no Novo Testamento, equiparando assim Israel e a Igreja. Um exemplo é a profecia da Nova Aliança, de Jeremias 31 versos 31 a 34, mencionada em Hebreus 8 versos 8 a 12 e capítulo 10 versos 15 a 17. No entanto, isso não é um problema. O que o escritor aos Hebreus está nos dizendo é que, por causa do derramamento do sangue de Cristo, aqueles que se voltam para Ele hoje, experimentam, no presente, a bênção do perdão dos pecados que Israel nacional receberá como bênção no futuro. Isto não nega o fato de Israel usufruir disso no futuro, nem significa que Israel e a Igreja sejam a mesma coisa. Portanto, nos pouparemos de muita confusão se manejarmos bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2 verso 15. Devemos lembrar que há uma distinção entre Israel, que atualmente está na incredulidade, mas para o qual há um futuro glorioso, quando ela conhecer Jesus Cristo como verdadeiro Messias, e a Igreja, que é um mistério, não revelado no Antigo Testamento, reunido dentre as nações, e pelo qual é dada a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3 verso 10. Muitas e maravilhosas são as bênçãos, presentes e futuras, que são nossas no Senhor Jesus Cristo, mas nenhuma delas anula as promessas de grandes bênçãos a Israel e às nações, que encontrarão o seu cumprimento no milênio.